Olha, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de intestino ele deverá ser o segundo de maior incidência este ano aqui em Santa Catarina. Por isso a importância de fazer o seguinte, realizar o diagnóstico precoce. É o que propõe, por exemplo, o mês verde, o Setembro Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer do intestino. Cassiano sempre teve uma vida saudável com a prática de exercícios e boa alimentação. Foi realmente bastante surpreendente, principalmente para quem me conhecia, estava mais perto de mim, que eram familiares, amigos de trabalho, amigos, porque eu sempre tive uma vida muito saudável desde os 15 anos, já praticava natação, triatlon. Por outro lado, antes de se aposentar, Iomar levava uma rotina agitada, com poucos cuidados com alimentação e exercícios. Apesar das diferenças nos hábitos de vida, Cassiano e Iomar enfrentaram uma batalha em comum: o câncer de intestino. Eu senti um pequeno desconforto intestinal e, logicamente, eu percebi que alguma coisa não estava correta. Então, procurei imediatamente alguém que fizesse esse exame e onde que diagnosticou que existia um problema realmente, um problema bastante sério. Então, significa que eu fui um pouco tarde fazer o exame. E aconteceu justamente num treino de corrida meu, que eu tive um sangramento. E daí nós fomos investigar e descobrimos que tinha esse tumor. Com sintomas silenciosos, o câncer de intestino no Brasil é o segundo tipo de tumor mais comum entre as mulheres e o terceiro entre os homens. Os sintomas, quando o tumor já está numa fase mais avançada, pode ser sangramento pelas fezes, também emagrecimento, uma perda de peso sem a pessoa estar fazendo uma dieta, dor abdominal, do tipo de uma cólica, uma dor meio difícil de definir. E, claro, que quanto mais avançado estiver o tumor, mais sintomas o paciente vai ter. Segundo os dados divulgados pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, este deverá ser o segundo câncer mais incidente em Santa Catarina em 2019. E o que preocupa os médicos especialistas no assunto é o aumento dos casos na população jovem. Isso porque os jovens, já desde tenra idade, desde a infância, eles vêm fazendo uma alimentação muito pobre em fibras, muito focada na carne vermelha e pouco exercício físico. Basicamente, esses três itens preveniriam a maior parte do câncer de intestino. O câncer de intestino é tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser diagnosticado previamente. Por isso, a importância do exame de prevenção a partir dos 45 anos. A colonoscopia é um exame que verifica o intestino inteiro. É o exame que mais previne câncer em toda a medicina. Isso porque, diferente do câncer de mama, por exemplo, ou de próstata, onde o médico procura um câncer precoce, aqui nós procuramos, além do câncer precoce, e principalmente, lesões benignas que vão virar câncer daqui a 8, 10, 15 anos. Então, com muita antecedência, a colonoscopia antecipa a prevenção. Para conscientizar a população sobre os riscos da doença e as formas de prevenção, a campanha Setembro Verde acontece há 3 anos em todo o país. No Hospital Universitário da Universidade Federal, haverá uma espécie de mutirão continuado o mês inteiro, onde 200 colonoscopias serão realizadas, que é 4 vezes o número normal de colonos feitos lá, para tentar dar conta de atender uma agenda da população. Quem venceu a batalha contra a doença alerta: a prevenção é necessária. Eu acho que as pessoas devem fazer independentemente de se sentir desconforto. Eu mesmo era um que tinha esse preconceito, nunca gostei, mas hoje em dia eu sou um ativista, eu falo com todo mundo de façam uma colonoscopia, é um exame simples e se você consegue descobrir isso cedo é muito mais fácil, né? Disse tudo, né, doutora? Disse tudo aí, homem. Olha, para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a coloproctologista doutora Janaína Verca. É isso, doutora? Isso. Boa noite. Boa noite. Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque setembro é um mês importante de prevenção. Gente, olha, é muito sério o assunto, hein? Nós falamos, vocês viram a reportagem agora, né, o doutor falando ali, e é muito sério. O que é realmente o tal do câncer do intestino que está levando muita gente para os hospitais, para as unidades de saúde? É uma preocupação grande aqui em Santa Catarina. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando. A gente vem trazendo o Setembro Verde para sinalizar a todo mundo que o câncer de intestino ele é tão importante, tá, e tão frequente quanto o câncer de mama, quanto o câncer de próstata. E então, tanto que você trouxe a informação que vai ser o segundo mais frequente no nosso estado, né? Então, ele sendo tão prevalente e tendo essa possibilidade de cura, tá, é muito importante essa nossa campanha de prevenção. Por isso que nós estamos fazendo essa campanha e cada vez mais disseminando para todo o estado e para todo o Brasil a importância da prevenção.
O câncer de intestino, ele é um câncer que tem um comportamento, na maioria das vezes, lento de crescimento, que começam com pequenas lesões no intestino, como se fossem umas verruguinhas, que nós médicos chamamos tipo assim, uma lesão benigna pode se tornar maligna? Com certeza, que nós chamamos os pólipos, tá? E esses pólipos, tá? Eles demoram para crescer e se tornar realmente malignos, se tornar um câncer, né? E como esse crescimento é lento, né? Até ele gerar sintomas como um sangramento ou própria obstrução intestinal, alteração do padrão intestinal, às vezes esse tempo já passou muito e já malignizou. Por isso é importante que mesmo, às vezes, não tendo sintoma algum, tá, que esses pacientes façam colonoscopia, porque é só assim que nós faremos o diagnóstico precoce e aumentaremos com certeza a chance de cura da doença, evitando cirurgia, evitando quimioterapia, radioterapia e tantos outros sofrimentos que um paciente que vem a desenvolver um câncer passa. Agora, que muito se pergunta, até a reportagem mostrou agora, um rapaz saudável, né? Tinha uma boa alimentação, né? Praticava exercício e mesmo assim acabou tendo a doença, né, doutora? Isso. O que tem mostrado ao longo dos anos é que o câncer ele acontece de intestino, ele tem uma prevalência principalmente a partir dos 50 anos. E é por isso que o Ministério da Saúde recomenda que nós iniciamos o rastreio de câncer de intestino fazendo colonoscopia a partir dos 50 anos. Mas nos últimos tempos temos observado uma incidência da doença em pessoas mais jovens, né? E isso nos faz trazer esse alerta para que vocês procurem fazer uma avaliação médica, procurem ser examinados, para que nós possamos fazer esse diagnóstico precocemente. As pessoas mais se perguntam e se preocupam também, quais são os principais fatores de risco? A senhora explicou isso bem no começo aqui da entrevista, mas a gente volta a repetir para se propagar essa doença, que pode atingir, como disse a doutora Janaína, não só abaixo de 50, o adolescente, e o jovem mesmo sendo um atleta, né? Com certeza, né? Então, assim, qualquer mudança que a pessoa perceba, emagrecimento, anemia, fraqueza, alteração do intestino como diarreia, ou começa a ficar muito constipado, o intestino começando a ficar muito trancado, né? Algum sangramento nas evacuações, né? Eu sou coloprocto e no consultório frequentemente eles vêm, doutora, eu acho que eu estou com sangramento nas minhas hemorroidas. Nem sempre às vezes é um câncer de reto, né? E o que a gente tem observado? A doença está acontecendo com mais frequência também porque os nossos hábitos de vida estão muito ruins. Há uma relação direta da ocorrência do câncer de intestino com uma alimentação muito rica em conservantes, em alimentos processados, industrializados, embutidos, uma relação fortíssima com... Pode causar também, né? Com certeza, uma relação fortíssima com o tabagismo e com o uso de álcool frequente, coisa que a nossa geração está abusando e, consequentemente, isso se repercute nessas doenças que estão aparecendo com mais frequência. Doutora, homens e mulheres também? Homens, mulheres, na mesma proporção têm a doença, né? Nós esperamos em torno de quase 40 mil casos de câncer no Brasil por ano, né? Então, assim, em torno de 18 mil mulheres e 17 mil homens por aí nessa base. Por isso que é importante o setembro, esse mês de setembro de conscientização, né? Para fazer um diagnóstico precoce, pessoal. Todos esses sintomas que a doutora falou agora pode estar acontecendo com você que está acompanhando, de repente, o Jornal do Continente em casa. Está em Joinville, está em Blumenau, está em Criciúma, em qualquer lugar. É fundamental procurar logo um médico quando essas mudanças, você começar a sentir essas mudanças no próprio corpo, né? Com certeza. Prevenção é sempre o melhor remédio. Vai evitar um sofrimento, um processo de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, todo o sofrimento que o câncer pode causar. Então, assim, se é uma doença evitável e curável, não tem por que nós ficarmos fugindo ou postergando isso, né? Sendo que um exame pode curar e evitar um mal tão grande. Olha, nós temos uma telespectadora, mandou mensagem aqui para o meu telefone, esse assunto está interessante. Ela pergunta o seguinte, existem hábitos a serem evitados a fim de que a pessoa possa reduzir as chances de, por exemplo, do surgimento do tumor? Sim, com certeza. O câncer de intestino, ele está relacionado com uma alimentação com falta de fibras. Fibra se relaciona a fruta, verdura, tá certo? A gente espera que, por dia, nós consumimos em torno de
20 a 30 gramas de fibras, isso dá como se fosse umas 2 ou 3 xícaras de folhas e frutas, mais ou menos assim, estimando, né? E a falta dessas fibras acaba fazendo com que a proteção do intestino, a mucosa do intestino fique um pouco debilitada, né? E isso favoreça com que essas alterações celulares aconteçam e ofereça maior risco de formar um câncer, né? Dessas alterações celulares. Também o uso do álcool com frequência, também, né? Quem toma muito gosta de tomar um ferro, aí não dá, né? Com certeza. Os tabagistas, existe uma incidência bem avançada nesse grupo. Também existe uma associação muito frequente dos pacientes que são das pessoas obesas e sedentárias, né? Associadas com uma frequência bem aumentada de câncer em relação às pessoas que têm hábitos de vidas mais saudáveis, como os que praticam atividade física diária e que não têm principalmente gordura abdominal central. Ou seja, uma boa alimentação também ajuda, né? Sempre. Água. Com certeza. Todo médico que eu estava para fazer entrevista, água. Eu estou com 2 garrafinhas ali. Muito bem. Água. Tem tratamento? Tem tratamento, na maioria dos casos, quando o diagnóstico é precoce, e é por isso o nosso motivo dessa campanha, tem cura. Tá? Então, quanto mais cedo for diagnosticado essas lesões, que não se espalhem, não cheguem a fazer metástases, como nós falamos, né? Maior a chance de cura. Claro que temos hoje uma medicina que avançou bastante em relação à cirurgia, à radioterapia, à quimioterapia, mas a prevenção é o que realmente faz uma grande diferença na redução da incidência e em resultado de cura mesmo da doença. E os homens também não se esquecem, né? Passou dos 40, 50 lá, né? Não tem examezinho de sangue, não. Tem muita gente esperta, exame de sangue. Ele não dá 100%. Né? Tem que procurar um médico. É a tua especialidade também, Isso, né? Exato. O coloproctologista, o médico clínico geral, o teu postinho do médico, o teu médico do posto de saúde, ele é capacitado para te avaliar, te examinar e solicitar o exame. Se encontrar alguma normalidade, tá certo? Aí sim, às vezes ele precisa referenciar para um especialista. E claro, se você tiver a oportunidade direta de chegar ao especialista, ao coloproctologista, que é o médico que trata do intestino grosso, do reto e do ânus, com certeza a avaliação é mais minuciosa. Tem que procurar o médico, né? Tem que ter vergonha, não. Porque é médica, eu tenho vergonha. Procura o médico, não é verdade? Ela tem a mesma especialidade do médico e a mesma competência, porque estudou muito, né? 8 anos estudando ali, né, doutora? 13. Não é fácil. 13? Tá bom, obrigado, hein? Tá bom.